Então, nosso tema da apresentação de hoje é a química dos protetores solares. É na sua pele até o que você come. Eu trouxe esse tema para vocês e ele é um tema muito amplo. Eu vim falar aqui nessa apresentação desde os protetores solares, que nós conhecemos como cosméticos, né, como um cosmético que precisa ser registrado na Anvisa, que precisa ter um número de registro, que precisa ter um químico responsável, um farmacêutico responsável, um químico industrial responsável, ou um engenheiro químico responsável por aquele desenvolvimento. O protetor solar para seres humanos, a gente costuma brincar que ele é quase um medicamento, pelos testes avaliativos que são realizados com ele até chegar na prateleira do supermercado, da farmácia, até o uso do ser humano. Esses protetores solares, eles na Anvisa, eles são aí registrados como cosméticos de grau 2. É um cosmético que precisa de registro e precisa de uma série de testes antes de estar disponibilizado para comercialização. Isso porque o teste principal que afere o fator de proteção é um teste de queima. É um teste que a pele humana ela é exposta à queimadura. E esse teste é em vivo. São pessoas, no mínimo 20 pessoas necessárias para fazer esse teste. Infelizmente, algumas empresas fazem teste com animais, submetendo animais, né, coelhos, à radiação UVA, UVB, infelizmente até UVC, há quantidades ali de radiação por determinado tempo, e às vezes esses animais eles têm danos de queimadura, para verificar os posteriormente se ocorre dano ou não com o protetor solar experimentado. Isso não é uma prática costumeira, até porque a legislação ela está bem dura em relação a isso, a esses testes, mas hoje são os testes comuns que nós temos e aceitos. Nós temos o teste em vivo, que é com voluntários, seres humanos, em que eles são expostos à radiação UVA e UVB comum, né, da nossa atmosfera, e ali é colocado um protetor solar exposto a uma possível queima e depois com protetor solar. E ali no teste, quando não tem protetor solar, é avaliado se está formando, né, alguma espécie de queimadura ali sobre a superfície da pele. Então, assim, é um controle de testes muito rigorosos dentro do que é exigido dentro da Anvisa para liberar o produto, porque você está prometendo para o consumidor que aquilo vai te evitar uma queima na sua pele, né? Então, é algo muito sério. Então, nós vamos falar sobre esse assunto na nossa palestra de hoje, e eu também vou expandir para a área da agricultura, né? Da sua pele até o que você come. Porque é uma abordagem nova, apesar de já existir alguns produtos no mercado, mas vocês vão ver que ainda não estamos no auge dos produtos, e esses produtos, por mais que eles usam o nome protetor solar, de fato, quando a gente vai perceber, o objetivo é o mesmo. Qual que é o objetivo? Proteger da radiação solar, proteger ali dos efeitos dessa radiação, dos processos de escaldadura ali da planta. Mas quando você vai observar aquela composição, você pensa, mas isso daqui não está tendo processos reflectivos, como um protetor solar físico, isso daqui não está tendo um processo químico ali, como uma substância que absorve essa radiação, minimiza, transforma essa radiação em uma radiação de energia menor. Então, quando você avalia a composição, você vê que esse protetor solar que está sendo entregue para a agricultura, ele não está entregando a função de um protetor solar de fato, como a gente conhece, e tem espaços aí para muitas melhoras, né? Tem espaço para muitas melhorias. Por quê? Porque é algo novo. Quem diria, o protetor solar em si, ele é algo novo.
ele foi primeiramente comercializado, de fato, a população começou a consumir o protetor solar. Isso tem 45 anos, foi em 1979 que começou ali a ideia do protetor solar para ser utilizado pelas pessoas em geral. E atualmente, em décadas passadas, em 2 décadas passadas, né, e na nossa última década, que está tendo uma preocupação muito grande com fatores da saúde, né? Qual que é o fator da saúde? Problemas carcinogênicos relacionados ao excesso da radiação solar, câncer de pele, e a questão estética, né? Há uma propaganda, há um marketing real que a utilização do protetor solar, isso é até uma orientação médica, que a utilização do protetor solar traz aí um retardamento no envelhecimento. E estamos sabendo que, com o aumento da qualidade de vida, aumenta-se as preocupações secundárias, né? Existem preocupações primárias, que é a saúde, é a sobrevivência em si, a alimentação, moradia. Quando a qualidade de vida aumenta, o poder aquisitivo das pessoas aumenta, eles têm as preocupações secundárias, que no caso é da estética, né, da qualidade de vida. Então, o protetor solar está entrando nessas duas vertentes da atualidade. Questão da estética. Qual que é a questão da estética? Uma promessa científica que o protetor solar ele retarda o envelhecimento e uma promessa científica da saúde que isso também vai te impedir aí, né? Te auxilia, é um combatente a você não chegar a desenvolver um câncer de pele pelo excesso da radiação solar, sendo que nós temos relatórios mundiais, né? Todos nós estamos cientes da situação que tivemos anos como os mais quentes da história, né? Já sinalizados. Então, a gente está tendo muito excesso de radiação solar e outros efeitos de mudanças climáticas, que eu vou mostrar mais para frente como que esses efeitos eles trazem para nós, cientistas, pesquisadores, possibilidades de inovação. Então, o protetor solar, de fato, ele começou a ser comercializado, nós temos aí uns 45 anos desse ocorrido, lá por volta de 1979. Mas, por incrível que pareça, um dos lugares que mais se utiliza e mais se desenvolve ciência de protetores solares, que é a Austrália, foi ali naquele país que surgiu a primeira ideia do protetor solar. Só que esse protetor solar ele não foi para frente, né? O desenvolvido por aquele país não foi para frente. A ideia de protetor solar ela foi se desenvolvendo com base na necessidade de se proteger, né? E isso veio com a Segunda Guerra Mundial, em que os soldados eles ficavam expostos em campos de batalha à insolação. Então, foram feitos ali os primeiros, os primeiros produtos que a gente poderia chamar de protetor solar, porque protegiam do sol. Esses produtos eram à base de petrolatos, gomas que eles passavam na cabeça para se proteger do sol. Muito diferente do aspecto que a gente tem de protetor solar, muito diferente de toda a qualidade que nós temos no solar hoje. Então, o primeiro protetor solar comercial para a população de fato foi criado nos Estados Unidos. E ele está ganhando cada vez, né, mais acesso da população. Hoje, as prefeituras, elas fazem ali, elas entram em sistema de pregão, em sistemas de compra pública de protetores solares para fornecer para quem trabalha expostos ao sol, que são aqueles controladores de voo, controladores de trânsito, aqueles que cuidam da sinalização das estradas, policiais, pessoas que ficam na rua, eles recebem ali como Ali no laboratório a gente tem os EPIs, né? Os EPIs e os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção individual. Então, para esses funcionários que trabalham para o
atender a população do serviço público, eles recebem protetores solares como uma forma de EPI, né? Lá na compra, quando eles abrem ali para as empresas, né, concorrerem, é, ele é classificado o protetor solar e o repelente é classificado como EPI, equipamento de proteção individual. Até mesmo em postos de saúde, né? Não sei se vocês já passaram por essa situação, em que as mulheres grávidas, não é o caso do protetor solar, eu ainda não vi em posto de saúde ser entregue protetor solar, mas é entregue para as mães grávidas ali um repelente, né, para ela não adquirir nenhum tipo de doença via mosquitos. Então, nós temos essa preocupação governamental, né, com a saúde, e o protetor solar, ele é um cosmético que não entra não entra no parâmetro de medicamento, mas ele está muito bem, a sua comercialização está muito bem rigorosa e é caracterizado como um EPI, né, para os pregões de compra do setor público, para quem trabalha expostos ao sol. Bom, eu trouxe essa imagem aqui, né, é um corpo humano, e esse corpo humano está na forma de raiz, de folha. Por quê? Porque eu quero fazer essa abordagem, né, de protetor solar usado para humanos e usado para plantas. Finalidade é a mesma, proteger da radiação solar. Bom, é um esquema muito básico que com certeza vocês já devem ter visto. Esse esquema aqui traz as camadas da pele. A camada mais superficial, mais exposta, é a epiderme, depois uma mais profunda, a derme, e posteriormente a hipoderme, uma mais interna. E aqui o Sol e as radiações solares que nós temos na nossa atmosfera, que é a UVA e a UVB. O que nós podemos ver nessa figura é que a UVB, ela atinge ali a epiderme, e a UVA, ela é mais profunda, de maior alcance, ela vai atingir a derme. Por que que a UVA e a UVB são diferentes? E também mais destrutiva para a pele humana. Mas tanto a radiação UVA quanto a radiação UVB, elas estão relacionadas, né, ao seu excesso, a, infelizmente, a cânceres de pele, a problemas de vermelhidões, a queimaduras. A UVC, que é a pior de todas, né, que seria a pior de todas para o ser humano, que tem o menor comprimento de onda ainda e mais energética, ela não alcança a nossa atmosfera, ela é barrada pela camada de ozônio, que fica ali localizada na estratosfera, e então não temos a UVC, graças a essa proteção que nós temos aí nas camadas que protegem, né, o nosso planeta. Bom, a UVB, vamos falar sobre ela. A UVB, ela é mais energética, menor comprimento de onda. Ela atua somente na epiderme, né, na camada da pele é mais superficial. Ela é absorvida principalmente pelos queratinócitos. Ela dá cor avermelhada à pele e ela provoca ali um eritema solar, que é uma resposta inflamatória da pele. Ela pode gerar o bronzeamento indiretamente, pois ela estimula, né, os melanócitos com a inflamação. Aí fica aquele aspecto da mancha, fica aquele aspecto daquela pele não bronzeada, e sim de uma pele com uma pigmentação desinforme. Ela é responsável pela síntese da vitamina D, altera grupos funcionais de moléculas responsáveis pelo câncer de pele.
e ela tem interação direta com o DNA, causando mutações. Então, quando essa radiação, né, em excesso, porque ela também é benéfica para a síntese da vitamina D, que é essencial para, para a sustentação óssea, quando essa radiação ela é excessiva, ela vai desintegrar ali os aminoácidos presentes no DNA. Então, provoca ali uma mutação, um rompimento ali da organização do DNA e, consequentemente, infelizmente, com essa mutação, um problema de pele, um câncer. Ela causa menos fotoenvelhecimento comparado ao VA, pois ela, né, ela é indiretamente promovedora, né, desse envelhecimento, até porque ela atinge somente a camada mais superficial da pele. Agora, a UVA, ela já atinge duas camadas da pele, a epiderme e a derme. Ela dá a cor marrom à pele, ela causa aquele bronzeamento. E é a que causa mais fotoenvelhecimento, porque ela está mais, ela de forma, ela entra mais profundamente na pele. E ela mexe ali nas fibras de sustentação da pele. Ela contribui de forma para a formação dos tumores, mas ela contribui de uma forma indireta. No caso ali, não é o poder radiante, né, que vai causar o câncer, mas a intensificação dessa radiação. Aqui nós temos um exemplo, novamente, da epiderme e da derme, e da hipoderme, a camada mais interna, da radiação UVA e UVB atingindo a superfície da pele, e um protetor solar, simbolizado pela essa gota, né, um protetor solar genérico, e essa radiação, tanto a UVA quanto a UVB, sendo refletida. Isso só acontece, pessoal, se o protetor solar ele for do tipo físico. Porque se ele for do tipo químico, a gente vai ver nos próximos slides, na verdade, quando a epiderme receber essa radiação e a epiderme estiver coberta pelo protetor solar, e essa cobertura, para fazer efeito, ela tem uma quantidade mínima ali sobre a pele, para ser, quando você passa o protetor solar, você tem que passar numa espessura mínima possível considerada para fazer esse efeito. Esse efeito de reflexão, como a gente está vendo aqui nesse exemplo, ou o efeito de absorção só naquela superfície do produto. Quando a gente tem esse efeito de reflexão, a gente vai ver nos próximos slides, a gente está falando do protetor solar físico. E normalmente eles são feitos por a sua composição, o ativo ali são ativos minerais. Quando o protetor solar é químico, eu estou aqui com um na mão, queria mostrar para vocês, mas eu estou sem a câmera, mas eu vou ler depois a composição para vocês. Quando o protetor solar ele é químico, a atuação ali das moléculas, o protetor solar químico, a sua composição são moléculas orgânicas, cromófilas, aromáticas, que recebem essa radiação com uma energia específica e ali dentro, né, da estrutura da molécula orgânica, essa energia ela é minimizada. Então, o protetor solar químico, ele reduz a intensidade da radiação na superfície da pele. Então, é como se fosse uma absorção daquela radiação para não penetrar na profundidade da sua pele. Só que esse efeito não permite a reflexão. Os protetores solares físicos, o efeito já é de reflexão. Então, esse modelinho, esse esqueminha aqui, que provavelmente vocês já viram, porque eu acredito que
Vocês podem ter tido esse conhecimento, acesso a essas informações em anos anteriores do curso ou em outras informações que vocês buscam. Então, assim, esse modelinho aqui, esse esqueminha, é com protetor solar físico. Quando vocês verem essa reflexão acontecendo com esse produto, quando nós temos reflexão é porque nós temos um protetor solar físico sendo utilizado e a gente vai falar dele nos próximos slides. Aqui nós temos um exemplo de um fragmento de DNA antes e depois, né, quando entra em contato com a radiação. Caso aqui, vocês podem observar que essa radiação, ela causa rompimento de ligações ali no seu DNA. Quando isso acontece, você já não tem mais aquela estrutura de DNA, você perde a conformação, você está modificando o seu DNA. E, infelizmente, você está tendo, abre ali, né, uma situação que o seu DNA está tendo um processo de mutação. Então, os aminoácidos, eles já não estão mais conectados da mesma forma, você já não tem mais um DNA saudável ali, uma célula saudável, a gente pode ter formações de cânceres que têm os seus graus de gravidade. O protetor solar, ele tem, né, um grau, a gente pode chamar de grau, de proteção, ou fator de proteção solar. Esse fator de proteção solar, ele é atribuído à radiação UVB. E ele tem um grau de proteção também. Tá, a mamãe tá em reunião, tá bom? Pode ir lá para a sala que agora a gente vai conversar. Esse grau de. E tem um grau de proteção também para a radiação UVA. Então, como nós estamos sobre os efeitos da radiação UVB e UVA, o protetor solar ele precisa garantir uma proteção tanto para o UVB quanto para o UVA. E essa razão dessa proteção é o que vai te dar o fator que normalmente você compra. Esse fator de proteção, ele está relacionado ao quanto que a sua pele ela vai estar exposta à radiação, né? Principalmente, a gente está falando da radiação UVB. Quando ele está exposto à radiação, quanto tempo ele pode ficar exposto sem iniciar uma queimadura? Então, ele vai te dar uma garantia por quanto tempo você pode estar exposto lá no sol. Isso aí, questão de tempo, de horas. É por isso que é importante você estar aí passando o protetor solar de 2 em 2 horas, né? Desde que você não vá para dentro d'água. Só que uma das garantias de qualidade do protetor solar para ele entrar em comercialização é que ele não seja removido, né, pela água. Então você tem aí que ter uma mínima garantia para esse protetor solar não ser removido quando você entra dentro. Mas mesmo assim, com essa garantia, o protetor solar, ele te dá um fator ali, seja 30, 40, 50, 70 ou mais, pensando na quantidade de hora que você vai poder estar exposto sem se queimar. Então, por exemplo, você tem um fator de proteção solar 25, né? O que isso significa? Que esse fator de proteção solar 25, esse número 25 é o número de vezes, né, que você pode se expor àquele sol sem se queimar. Exemplo, lá no teste em vivo, a pessoa sem protetor solar, ela ficou 10 minutos debaixo do sol e após, ao final de 10 minutos, que ela começou a se queimar. Então, quando eu compro um protetor solar, fator 25, significa que quando você passa aquele protetor solar e vai para o sol nas mesmas condições, você pode ficar 25 vezes aqueles 10 minutos, né? Faça uma conta aí, por favor, 25 vezes aqueles 10 minutos exposto ao sol sem chegar àquela queima sem o protetor solar. Então, é esse valor que a gente tem.
tempo de exposição. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior o fator de proteção, por exemplo, fator de proteção 70, significa que você vai poder ficar mais tempo no sol. Só que ele é indicado para pessoas mais claras, de pele mais branca, né, mais sensível ali ao sol, para você ter garantias de não ter queimas, né, na sua pele, porque é comprovado cientificamente que conforme a pele ela é mais clara, mas, né, ela se expõe à radiação. E isso, pessoal, é tão importante a gente conhecer esses fenótipos, esses tipos de pele diferentes e a sua resistência à radiação solar. Isso é muito importante, por quê? Porque quando você passa, o protetor solar passa por testes em loco, passa por testes em vivo, a gente está considerando a gente está considerando uma média. A gente não está considerando ali pontualmente cada tipo de pele. Por isso que se pede a quantidade, né, mínima de 20 pessoas, 20 voluntários para fazerem os testes. Mas mesmo assim, depende de muitos fatores, esses testes. Depende da hidratação da pessoa, da cor da pele da pessoa, de fatores, de sensibilidade da pessoa para estar utilizando esse protetor solar. Então, muitas das vezes, os testes para a comercialização final do protetor solar, ele é o somatório de testes em vivo dos seres humanos expostos a queimaduras, né? A intensificação solar, para ver até quando aquele protetor solar ele consegue proteger ali. E também nós temos experimentos, análises físico-químicas desses protetores solares, que eles vão fazer uma previsão de quanto que ele consegue proteger a pele, ali refletindo a pele ou absorvendo essa radiação solar. Então, nós temos uma previsão técnica e não experimental em vivo. A gente tem uma previsão técnica da ação desse protetor solar. Bom, uma das características, um dos testes, uma das análises, uma das caracterizações deste protetor solar pode ser feito com o espectrofotômetro de UV visível. É utilizado para medir o fator de proteção de um filtro solar. Como que eu vou utilizar esse fator de proteção? Como que eu vou utilizar o espectrofotômetro de UV visível? Olha, nós pegamos o protetor solar, nós temos artigos científicos que mostram o procedimento experimental para que isso aconteça. Nós pegamos protetores solares, precisamos diluir esse protetor solar, então nós temos uma sequência de diluição, nós temos ali medida de massa e transferência desse produto, né, até para uma cubeta. Nós conhecemos ali, vocês são alunos da pós-graduação, vocês conhecem a cubeta, a função ali do espectrofotômetro de UV visível. Caso vocês tenham interesse em se aprofundar, eu tenho material, né, dessa técnica, eu posso estar disponibilizando para vocês, e mostrando caminhos também de se aprofundar, sejam em livros, em cursos. Então, isso aí a gente pode ver depois. Mas essa apresentação eu vou enviar para vocês, tem alguns artigos falando de procedimentos experimentais para usar o espectrofotômetro de UV visível para medir esse fator de proteção. Mas então, com base em um procedimento, em um POP ali, você vai pegar a sua amostra, diluir, né? Às vezes você vai precisar fazer mais de uma diluição. Só que e você vai medir ali a máxima absorção, a máxima absorção, o pico máximo de absorção ali do comprimento de onda desse protetor solar analisado. Só que, pessoal, existe uma limitação para você usar essa técnica. A limitação é que esses protetores, essa técnica de UV visível, ela vai te dar uma resposta com base nas razões que você esteja querendo determinar de proteção solar, ela vai te dar uma resposta confiável para protetor solar do tipo químico.
O protetor solar do tipo físico, ele não consegue fazer essa medida. Porque quando você for diluir ali, você precisa de uma amostra mínimo diluída, solúvel, os componentes ativos ali, minerais, eles não vão solubilizar para você ter uma resposta confiável. Então, essa técnica, né, de UV visível, para você caracterizar o fator de proteção solar, identificá-lo, ela é para protetores solares químicos, ela não se aplica para protetor solar físico. Bom, de modo geral, o que é um protetor solar? O protetor solar ele é um filtro que protege a pele contra a radiação ultravioleta. Qual que é essa radiação, né? UVA e UVB. Infelizmente, se nós tivermos isso já teve na nossa história de incidência da radiação UVC. Mas isso não é o comum, né? Temos a estratosfera com a camada de ozônio ali para impedir que essa radiação UVC ela chegue até a nossa pele. Mas já teve, né, situações que essa camada de ozônio ela teve deformações, ela teve espaços ali para incidência de radiação UVC, que onde teve maior incidência dessa radiação são os lugares que se teve maior câncer de pele, que a gente pode falar aí da Austrália. Lá é um lugar que protetor solar é distribuído em postos de saúde pela questão da incidência solar. O protetor solar, segundo a Anvisa, ele tem que seguir uma legislação da RDC número 629, de março de 2022. Ela dispõe sobre protetores solares e produtos multifuncionais, que são coisas diferentes e precisam ser deixadas claras, né, sobre essas diferenças. E é uma resolução, pessoal, que atinge o Mercosul. Então, todo o Mercosul, ele vai seguir essas normas. Tanto é, né, que eu vou falar isso mais para frente, na área da inovação, que o protetor solar, pela sua dificuldade de testes, pela sua garantia de proteção contra queimaduras, ele é um cosmético que não é fácil de se produzir. Não é fácil de se legalizar, consequentemente, não é fácil de produzir. Dessa forma, tem poucos laboratórios especializados em te dar ali um laudo sobre o fator de proteção, confirmação do fator de proteção, porque a Anvisa, para liberar o produto, ela vai pedir. Os testes, eles precisam ser feitos a uma temperatura mínima de 37 graus. Uma temperatura máxima também. Se você faz os testes em uma temperatura maior, se você elaborou o próprio protetor solar em uma temperatura maior que 37 graus Celsius, você tem que apresentar uma justificativa o porquê disso. Se você faz um protetor solar físico, que a gente vai ver mais para frente que se trata de um protetor solar com óxido de titânio, eu não posso ter uma quantidade maior do que 25% de óxido de titânio no protetor solar. Esses 25% de óxido de titânio no protetor solar vai me dar quanto de fator de proteção, já que ele é o ativo. Então, tudo isso precisa ser pensado e tudo isso você tem que comprovar em laudos, né? Se a quantidade de óxido de titânio está dentro do permitido, se os experimentos, tanto de fabricação quanto de análise, foram feitos na temperatura exigida. E os laboratórios credenciados para fazer análise do fator de proteção, se realmente aquele protetor solar está entregando o fator de proteção prometido, eles não se tem esses laboratórios, assim como nós temos para análise de solo, análise de água. Dessa forma, temos um mercado para inovação, mas também, né, nós temos um caminho muito pedroso ali, né, a grosso modo falando, um caminho muito pedroso para a regularização de um protetor solar. E às vezes você pode, só que assim, como a resolução ela tá para todo o Mercosul, se você não consegue laboratório aqui
né? Você não consegue para o Centro-Oeste, não tem laboratório que faz análise do fator de proteção e você precisa entregar esse laudo para a Anvisa. Você pode enviar ali para um país do Mercosul, né? Então, a gente não está tendo facilidade aqui dentro do Brasil. Então, a resolução ela é boa por causa disso, ela abrange os países do Mercosul para você fazer suas análises, né? Para você fazer suas certificações. Assim como se você conseguir regularizar o seu protetor solar, você pode vender também para esses países, porque está seguindo as mesmas normas, as mesmas diretrizes. Bom, então, segundo a Anvisa, o protetor solar, ele é uma preparação cosmética ainda, né? Então, isso daqui, eu vou passar essa informação para vocês, é uma informação que eu acredito que vai alavancar muitas empresas dentro do Brasil. Passou-se no Senado que ou vai haver um relaxamento para cosméticos, para alguns cosméticos, dentro da vigilância sanitária. Vai haver alguns relaxamentos que envolvam registros. Já passou pelo Senado, agora vai passar pela sanção presidencial. Caso isso for para frente, isso vai ser muito bom para o empreendedorismo, né, primário, porque as pessoas vão ter mais coragem de iniciar o seu próprio negócio sem pensar nas dificuldades futuras para toda regularização. Então, desde que se tenha um preparo mínimo estabelecido ali pela vigilância sanitária, tem alguns cosméticos que antes precisavam de registro que não vão precisar de mais registro, como hidratantes corporais, perfumes, só que isso não é o caso ainda para o protetor solar. O protetor solar está numa linha que é mais fácil ele virar um medicamento, um, um medicamento ali externo, né? Do que a gente transformar ele num cosmético que não precise de registro. Então, protetor, então a gente assim, eu acredito que vai ter um avanço muito grande se isso for aprovado, só falta a assinatura do presidente, né? Mas o protetor solar, ele nem é cogitado para ter registro, precisa de registro de todas as análises possíveis. Então, pessoal, o protetor solar, ele é uma preparação cosmética. Você pode utilizá-lo em diversas partes do corpo e a sua finalidade exclusiva é para proteger da radiação UVB e UVA. Como? Você pode, o protetor solar tem a função de absorver como essa radiação, como os protetores solares do tipo químico, dispersá-la ou refleti-la. Agora, os produtos multifuncionais, eles podem ter essa proteção solar, mas ele é visto como essa proteção solar contra a radiação é um benefício adicional àquele produto. Ele não, os produtos multifuncionais, eles não são protetores solares, eles são aqueles produtos, né, que para destinação a qual foi feito, seja um hidratante, uma base, um batom aqui que tem filtro de proteção solar igual aqui. A proteção solar do batom é um benefício adicional, que o batom ali, ele tá para hidratar, ele tá para conferir uma estética ali aos lábios, né? Então, uma cor, ele não está ali para proteger. Na verdade, a proteção vai ser um adicional. Então, tudo isso precisa ser diferenciado. Bom, os dois tipos de protetores solares que existem é o físico ou o químico. O físico, ele cria ali uma espécie de escudo em que eu tenho ativos minerais que refletem os raios solares, impedindo que eles penetrem, que eles interagem com a pele. E o filtro químico é diferente. Ele absorve a radiação, só que ele não vai deixar essa radiação penetrar na pele. Só que o filtro químico, ele é muito perigoso, assim, não falo que é perigoso porque passou pelo teste, mas ele tem uma preocupação, tanto dos desenvolvedores quanto de quem está avaliando isso, porque ele também não pode ser absorvido pela pele. Infelizmente, né, dados científicos, tem pesquisa na área, muitas empresas de cosméticos internacionais, elas já foram processadas por causa disso,
que infelizmente, o que acontece? Os filtros químicos, eles têm uma maior capacidade de atravessar, interagir com a pele humana do que os filtros físicos. E essa interação, se ela não é estudada antes do protetor solar ser colocado em circulação, a gente pode ter danos, né? A gente pode ter danos severos, porque são moléculas orgânicas que deveriam estar ali somente na superfície, desempenhando um papel, mas nós vemos que pode estar infiltrando ali na pele e causando malefícios à saúde humana. Bom, os filtros solares físicos, né, são chamados de inorgânicos. Nós podemos citar aqui o óxido de zinco, o dióxido de titânio e o talco. O talco é o silicato de magnésio hidratado. Os ativos, os filtros solares químicos, são moléculas orgânicas aromáticas conjugadas com o grupo carbonila. E essa estrutura molecular, ela permite absorver radiações ultravioletas de alta energia e liberar essa energia com uma intensidade menor. Desse modo, ele reduz, né, reduz ali o impacto dessa radiação na superfície da pele. Só que o que acontece? Quando esses ativos orgânicos, eles são expostos à radiação, eles podem o quê? Sofrer uma degradação nesses compostos orgânicos. Então, antes desse composto orgânico químico ele ser considerado um filtro solar, ele precisa passar por esse teste. Se eu expor ele à radiação, ele vai se degradar ou ele vai continuar ali estável no seu produto para fazer esse processo de minimizar a energia, de minimizar a radiação penetrante na pele, né? Então, essa é a grande pergunta. Essa molécula orgânica vai ser degradada pela radiação ou ela vai fazer a sua função de absorvê-la e diminuir o impacto na pele humana? Bom, aqui eu trago para vocês uma formulação de filtro protetor solar fator 50. Esse filtro protetor solar, ele é um filtro protetor fator 50 e ele é um protetor solar físico. Essa formulação que eu trago para vocês aqui, ele é sem ar. Ela é uma base a gente pode chamar de protetor solar, facial e com cor, né? Que é um protetor solar bem fácil de fazer e sem problemas com contaminantes, até pelos conservantes, os antioxidantes, e também porque aqui a gente não vai à água, que a água é um veículo que ele pode, né, trazer mais fatores de contaminação. Qual que é a desvantagem dessa formulação que eu trago aqui para vocês? É que vocês não vão, né? Essa fórmula aqui, ela tá na forma de bastão sólido para a pele, base com cor, mas a função principal é a proteção solar, a cor é só um adicional, e é para a face, para a pele do rosto. Então, o que vocês vão observar aqui nessa formulação, né, as características de cada ingrediente, nós temos aqui os ingredientes principais, que é o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Essa composição aqui, pessoal, tá em 100%, tá para 100 gramas de produto. Se vocês observarem os ativos aqui, que é o óxido de zinco e o dióxido de titânio, se vocês observarem que eles compõem a maior quantidade dentro da composição. Se essa composição aqui está para 100%, 100 gramas, eu tenho 24 gramas, 24% de óxido de zinco e 24 gramas de dióxido de titânio. Então, de ativo, de filtro solar aí, eu vou ter 48 gramas. Lá na regularização, lá na Anvisa,
um protetor solar não pode ter, seja ele físico ou químico, não pode ter mais que 25% de óxido de titânio. Então, esse daqui está na linha limite, mas é a quantidade estabelecida de acordo com cálculos que me dá um fator de proteção igual a 50. Então, nós temos o ativo, nós vamos ter os espessantes, os emolientes, que dá ali, né, a forma, o deslizamento, a textura do seu protetor solar. E com base, né, na pesquisa e desenvolvimento que for feita, essas quantidades de emolientes aqui, elas podem ser trabalhadas para você ter um protetor solar para pele oleosa, para pele seca, para pele mista. Então, nós temos um conservante, um lipaguarde e um antioxidante, que é a vitamina E. Por que a vitamina E é um antioxidante? Porque ali no processo de exposição desse produto, né, de exposição aos fatores de oxidação, de oxigênio, de umidade, quem que vai oxidar vai ser a vitamina E e não o seu produto. Então, ali a vitamina E ele tem essa função. Ela que oxida e não o produto. Por isso que ela é chamada ali de antioxidante. Bom, nós temos aqui um outro modificador que também é chamado de dispersante, que é a vitamina, que é a argila branca, que é o caulim, que nada mais é que o silicato de alumínio hidratado. O caulim, a gente vai ver mais para frente que ele é um protetor solar também, só que para plantas. Mas então aqui ele está como espessante, mas o caulim ele também age como um filtro solar. Só que os ativos principais permitidos, né, para essa fórmula aqui, ela é uma fórmula que se você fizer regularizar, ela passa na Anvisa. Ela dá ali o fator de proteção 50, a quantidade do ativo de óxido de titânio do filtro está dentro do permitido. Queria chamar a atenção para vocês para o pigmento. Nós temos o pigmento, esse pigmento aqui, essa fórmula, pessoal, é considerada um filtro, um protetor solar físico e um protetor solar natural. E essa quantidade de pigmento aqui, que é o que dá cor ao protetor solar, esses pigmentos naturais aqui são pigmentos de óxido de ferro. E esse óxido de ferro, pessoal, para dar essa cor, né? Para dar essa cor que está mostrada aqui no braço, essa cor para tonalidade branca, para pele branca, eu vou pegar aqueles 3,5% da concentração de pigmento, e para dar essa tonalidade, eu preciso, para 100 gramas, eu vou precisar de 0,2 gramas do óxido de ferro preto, vou precisar de 1,3 gramas de óxido de ferro marrom e 2 gramas do óxido de ferro amarelo. Para você fazer as outras cores, para pele parda, para pele negra, né? Para uma tonalidade de pele mais avermelhada, mais amarelhada, isso tudo é P&D, isso é tudo testes com esses pigmentos. O que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, que essa concentração de pigmento, ela não deve passar de 3,5%, assim como eu tenho uma quantidade máxima para dióxido de titânio. Se você for trabalhar ali, né, com o seu beckerzinho, com o seu bastão de vidro, você vai observar, se você aumentar a concentração de óxido de ferro na sua composição aqui, você vai modificar o filtro solar, e você vai provocar ali no seu protetor solar, na forma de bastão, rachaduras. Então, vai ficar tipo terra seca, né? O seu protetor solar, na forma de bastão, ele vai rachar se você alterar a quantidade de pigmento de óxido de ferro. Então, você não pode passar de 3,5%. Tudo isso precisa ser testado, precisa ser tabelado para você ver as quantidades que você já utilizou, caso, né, você esteja trabalhando com modificação de tonalidades de cor.
Bom, tem um cenário para a inovação dos filtros protetores solares no Brasil? Essa é uma pergunta para nós químicos, né, pesquisadores. Tem, tem um cenário muito bom para inovar os filtros protetores solares, só que tem que atender à rigorosa regularização não Anvisa para registro no produto, né? Então, tem lá uns procedimentos mínimos que não tem uma mudança fácil de acontecer. Então, se lá na regularização você tem que ter 24% de titânio, você descobre que com 27% é a concentração perfeita, você não vai mudar uma regularização, você tem que mudar a rota. Você tem que mudar a rota da sua inovação. E tem outras rotas, né? Vou deixar aqui o link para vocês que tiverem interesse, olharem, né, mais detalhes, os testes que são necessários para regulamentação. É o Manual de Regularização de Protetores Solares da Agência de Vigilância Sanitária da Anvisa. Bom, o clima quente do Brasil, ele traz nessa necessidade de utilização do protetor solar. E com isso, o Brasil ele é o terceiro maior mercado no mundo da utilização de protetores solares. Ele perde para os Estados Unidos, né, e para a China. Então, os Estados Unidos é o maior mercado protetor solar do mundo, seguido de China, em terceiro lugar vem o Brasil. E isso é muito bom para o Brasil, né? Por quê? Por que que isso é muito bom? Porque o protetor solar ele é cada vez mais necessário. Então, o Brasil, além dele ter mercado, ele tem possibilidade dos empreendedores, né, das empresas aqui dentro do Brasil, estarem fabricando esse produto para comercialização no exterior ou para atender o mercado interno. E dentro desse atendimento, nós temos fórmulas muito básicas, funcionais, testadas, que garantem a proteção, e temos também as inovações. Quais são as inovações que podem ser feitas? Produtos multifuncionais. O que seriam esses produtos multifuncionais? Além da proteção solar, você traz ali um, um fator anti-envelhecimento comprovado. Você traz ali uma make, né? Você traz ali uma base, um pó facial, um corretivo para o seu consumidor. Isso daí é uma outra função do seu produto protetor solar, se você for usar ele do tipo protetor solar facial, por exemplo. É produto multifuncional, além do anti-envelhecimento, tratamento de manchas, fator antioxidante. Tem também os protetores solares antipartículas poluidoras, porque agora a preocupação não é só com a radiação, é com as partículas poluidoras do ar atmosférico. Então, tem protetores solares que impedem ali, que são barreiras para essas partículas não interagirem com a sua pele. Por que não? Tá bom? Vai lá e espera a mamãe terminar, tá bom, meu filho? Ela pequena. Agora a mamãe vai lá. Bom, também tem uma preocupação, né, desses protetores solares quando entram em contato com os oceanos, com as praias, eles, né, pela intensificação dos banhos, da utilização do protetor solar, eles tragam problemas para a vida marinha, como é o caso dos corais. Então, se tem também a preocupação de se produzir produtos que não tenham toxicidade para essa vida marinha. Então, não está se preocupando só com a proteção daquele indivíduo, mas também com a deposição, né, via remoção desse produto do corpo na vida marinha, né, com os corais, que são ali vidas marinhas mais prejudicadas por aquecimento, por esses produtos, né, químicos, que são produtos químicos, ali em grande quantidade nos oceanos. Isso também, né, tem um mercado para protetor solar transparente, porque muitas vezes a pessoa ela se incomoda com protetor solar físico,
você tem aquele aspecto esbranquiçado, até os protetores solares químicos, eles dão um aspecto esbranquiçado, porque eles usam o óxido de titânio, né? Então, as pessoas se incomodam de passar protetor solar, ainda tem que passar uma quantidade razoável para ter essa proteção, né? Que é 2 miligramas por centímetro cúbico, então você tem uma quantidade mínima ali para aquele protetor solar fazer efeito como absorvente de radiação ou como escudo. Então a pessoa se incomoda de ter aquele aspecto esbranquiçado na superfície da sua pele. Mas se esse protetor solar for transparente, né? Eu consigo fazer com que mais pessoas usem protetor solar. Lembrem-se de utilizar protetor solar. E como que eu faço um protetor solar transparente? E eu vejo muito isso, eu consigo ir lá no mercado e comprar um protetor solar transparente, eu vejo isso na farmácia, ou eu tenho que importar. Então, essas perguntas faz você trazer uma inovação para essa área. Então, esses protetores solares, eles já existem, ou os transparentes, né? Mas eles são de pouco alcance popular ainda. E o protetor solar, esse protetor solar transparente, ele é do tipo químico, porque para ser do tipo físico ainda, você tem que ter o óxido de titânio, né? Onde você coloca o óxido de titânio, nessas concentrações que fazem efeito, você não consegue ter uma transparência do seu produto. E assim, existem as inovações, mas o básico funciona. E tem inovações que parecem assim, não parecem grandiosas dentro do setor dos cosméticos, mas já ajudam muito, já é o desejo de muita gente. Você fazer um produto anti-oleosidade, né, que retém a oleosidade, ou que suaviza as linhas de expressões porque ele hidrata, melhora a pele. Então, assim, dentro do mercado de cosméticos tem o setor de inovação, que para você, a gente que trabalha com pesquisa, né, com tecnologia, com algo mais grandioso assim, não pensa que isso vai fazer impacto. Mas é no setor de cosméticos, né, esses detalhes de textura, de cor, de tratamento da pele fazem muito impacto na marca do produto e na comercialização. Bom, então vamos lá para os filtros protetores solares para as plantas, né? Estou usando a mesma figura, porque nós não estamos desconectados. Há uma necessidade tanto do ser humano ali no ecossistema, quanto das plantas. O cuidado é uma dependência, né? Da saúde humana com a produção de hortaliças, a produção de alimentos para o consumo humano. Temos aí uma dependência. Estamos falando da mesma situação, né? Bom, os protetores solares para as plantas, o objetivo é similar para os seres humanos, proteger da radiação solar dos seus efeitos. Só que os mecanismos de proteção, eles são distintos pelos produtos que estão no mercado hoje. Não existe dentro desse mercado um espaço muito maior do que o dos protetores solares para seres humanos para serem melhorados, para serem inovados. Nós temos aqui os produtos solares mais conhecidos dentro do Brasil, protetor solar para plantas. O Sungard, ele é um produto desenvolvido pela Viter, da Votorantim, que é uma fábrica de cimentos, né? Então, dentro das fábricas das indústrias, a gente tem vários segmentos. E um dos segmentos é esse protetor solar para planta. É um protetor solar que é para folhas e frutos, muito utilizado no Centro-Oeste, para culturas de tomate, culturas de soja. E a composição desse protetor solar, da Sungard, é praticamente, pessoal, cálcio e magnésio e um polímero sulfonado para fixação. Esse polímero, ele está ali na composição do protetor solar, para quando você diluir e for aplicar, esse polímero ele causa, ele provoca a fixação ali na superfície que você está aplicando, seja de fruto, seja da planta como um todo, ou da folha, ele cause ali a fixação do ativo que vai causar proteção solar. Só que o cálcio, ele é conhecido
como um nutriente ali do solo, que ele segura a umidade. Então, o cálcio, sim, a proteção dele aqui, né, a proteção solar, é reter a água para que aquela planta, ela passe por processos de insolação sem se desidratar e, consequentemente, secar. Então, a proteção aqui, ela não é um mecanismo de reflexão ou de absorção, não é, é um mecanismo de absorver água para que a planta contenha a água, né, e consiga sofrer aí processos longos de estiagem. O Sunhalt HP, né, ele é um composto, ele é um protetor solar também muito famoso. Esses protetores solares, pessoal, todos eles passam por certificações. No caso, a certificação dos produtos para a agricultura é a certificação do MAP. Então, eles são certificados, né, pelo MAP, como produtos para a agricultura, no caso, protetores solares para as plantas. O surral de HP, ele é composto por 90% de silicato de alumínio, conhecido como caolin, né? Também como argila branca, a gente viu que tem na composição do protetor solar natural, aceito pela Anvisa. Então, o caolin, ele age ali como uma cobertura para proteger a radiação solar também. Só que o que a gente vê é que esses mecanismos de proteção, eles são distintos. Às vezes eles seguram a umidade, aí a planta resiste porque ela não seca, né? Agora, eu pergunto uma coisa para vocês. Esses protetores solares aqui, eles são do tipo físico. Para as plantas, também existem os protetores solares químicos. O que são os protetores solares químicos? Eles são aquelas substâncias, normalmente vão ser substâncias orgânicas, que ela vai proteger a pele. Só que esse mercado, ele ainda não abrange os protetores solares químicos, né? A gente não tem aí no mercado um protetor solar para a planta do tipo químico e que age, né, com esse mecanismo. Que mecanismo? Absorver essa radiação solar e impedir que chegue com intensidade ali no tecido celular da planta. E também eu tenho uma pergunta, né, química para vocês. Por que que eu não estou utilizando o óxido de titânio? Porque ninguém pensou em usar o óxido de titânio, que ele é tão bom, né, para os seres humanos, para protetor solar físico, por que que eu não utilizo o titânio para as plantas? Os mecanismos desses filtros protetores solares para o agro, eles se baseiam, né, como eu já comentei, com a capacidade que alguns íons têm de se manter hidratados, que é o caso do cálcio, né? Que o cálcio ali, a função dele é manter a água na planta, a umidade na planta. E não que ele está absorvendo a radiação solar ou refletindo ela com mecanismos de protetores solares físicos e químicos que nós vimos anteriormente. Os protetores solares, né, que nós ingerimos através das plantas, aquela planta ela é passada por um processo de lavagem, né, seja um fruto, o próprio tomate. A soja já tem a camada de proteção do grão ali, então não chega a atingir, né, a soja, mas se fosse usado em alfaces, em verduras, esses, esses protetores solares para as plantas, eles apresentam risco de toxicidade para os seres humanos na sua ingestão? No princípio, pessoal, nós precisamos fazer uma remoção, né, prévia dos resíduos desses protetores solares através da lavagem. Mas o que nós podemos ver com essas composições que eu já mostrei para vocês é que esse polímero sulfonado, 3%, ele tem uma quantidade pequena, né, na sua composição. Ele é um protetor solar que você passa ali, muito utilizado em tomate, que ele pode ser lavado, você tira essa proteção, você tira essa camada através da lavagem.
O cálcio e o magnésio são nutrientes do solo, a gente não tem problemas de toxicidade com esses elementos. O polímero sulfonado apresentaria sim um problema, só que a concentração dele é muito pequena na composição. E dentro desses protetores solares, eles passam por testes de toxicidade, liberando o produto para ser comercializado. Então, não há riscos, né, aparentes de toxicidade desses protetores solares, mas há setores para inovação dentro desses protetores solares. Por quê? Esse polímero aqui sulfonado, esse polímero sintético, você pode substituir por um polímero biodegradável. Você pode trabalhar ali com celulose, que é um polímero natural, celulose modificada, que tem trabalhos na área. Recentemente, a USP publicou a película de amido, né, da mandioca. Lá no Amazonas já estão fazendo embalagens plásticas com amido de mandioca também, startups. Então, assim, há espaço para você modificar o polímero fixador do ativo que vai promover ali a proteção solar. Agora, uma pergunta intrigante, né, eu deixo aqui para vocês. Eu já até comentei com agrônomos, com pessoas que vendem o surral de HP, apesar dele ter muitas vantagens, o caulin está sendo utilizado há décadas. A gente usa para máscaras de argila, né, faciais, para tratamentos de pele. Nós temos aí o silicato de alumínio, que é um protetor solar muito utilizado, certificado do MAPA. E temos também muitos estudos da ação do alumínio no cérebro, da ação do alumínio referente a causas do Alzheimer, né? Então a gente tem um problema aí com alumínio que não está sendo discutido, que não está sendo falado, mas é um produto liberado, a gente já usa argila já há bastante tempo, já temos contato com a argila já há bastante tempo, mas temos também um espaço para inovação. Eu poderia substituir esse alumínio, né, para uma outra substância mineral que me traria o mesmo benefício da proteção solar, sem esses possíveis riscos do contato com alumínio, da possível ingestão de alumínio, porque sempre fica um pouco na planta, mesmo após lavagem, degradação, deposição no solo desses produtos, sempre fica um pouco no alimento, né? Sempre vai acontecer uma absorção, pequena que seja. Bom, existe possibilidade de inovação dos produtos protetores solares para a agricultura? A inovação existe na modificação do polímero fixador, na utilização da celulose modificada, utilização de polímeros feitos através de produtos naturais, como o próprio amido, né, que é extraído de fontes de carboidrato, como mandioca, que nós temos aí bastantes estudos que está sendo apresentado pelas universidades, por startups. Nós temos também, pessoal, a utilização de moléculas orgânicas, né, que diminui a energia da radiação solar, transformando ela numa radiação menor, para que essa radiação na forma de calor não traga danos severos para aquela planta, né? E essas moléculas orgânicas, elas são uma aposta de inovação, mas existem íons metálicos que também fazem esse processo de filtro da radiação solar até a parede celular da planta. Ele faz esse filtro da radiação solar através de mecanismos de reflexão. Ele faz esse filtro solar através de uma absorção e transformação dessa alta energia para uma menor energia. Então, assim, pode-se ter uma busca para outros íons metálicos que fazem esse mesmo processo, para a gente não estar trabalhando aí com uma molécula orgânica. Bom, pessoal,
finalizando a apresentação aqui, eu vou abrir para as perguntas, né? Eu agradeço a todos pela alta atenção.